Na primeira leitura do primeiro livro de Samuel, nós ouvimos a oração de Ana, angustiada, aflita, por causa do desprezo da sua rival, da outra mulher de seu marido, ela que era estéril, e ela então, comovida, colocando a sua confiança em Deus, pede ao Senhor a graça de um filho e promete que vai consagrá-lo ao Senhor. Se o Senhor lhe conceder um filho, esse filho será consagrado ao Senhor. Havia um voto que se fazia, que era o voto dos nazireus. Não passará navalha sobre a sua cabeça, que significava uma consagração ao Senhor. Então, assim como Isaque, como Sansão, como João Batista, Samuel será um desses filhos que o Senhor concedeu a uma mulher estéril e que seriam consagrados ao Senhor. O próprio nome Samuel, como explica Ana no final da leitura, significa eu o pedi ao Senhor. E ali nós temos ela explicando para o sacerdote Eli, que pensava que ela estava bêbada, que, na verdade, ela estava desafogando, derramando a sua alma na presença do Senhor, e o Senhor a atendeu. E nós depois, então, cantamos o cântico, recitamos o cântico de Ana, que é um daqueles textos nos quais se baseia o cântico de Maria. O Magnífica é baseado no cântico de Ana, tem como característica a linguagem sapiencial. E nesse cântico, Ana então louva a Deus, porque ele, assim como Maria também no seu cântico diz, eleva os humildes, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. O Senhor ergue do pó o homem fraco e do lixo ele retira o indigente, para fazê-los assentar-se com os nobres, num lugar de muita honra e distinção. Então é o cântico de Ana, louvando o Senhor, porque Ele a exaltou. Aquela que tinha sido humilhada foi exaltada pelo Senhor, porque ela colocou nele a sua confiança. E no Evangelho, Jesus, que ontem chamou os primeiros discípulos, agora vive em Cafarnaum, não mais em Nazaré. E aí nós temos uma breve descrição de como Jesus agia num dia de sábado, ensinando na sinagoga com os seus discípulos, e as pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento. Jesus era um pregador itinerante que ia ensinando de cidade em cidade. No entanto, Cafarnaum era a cidade onde ele se hospedava, na casa de Pedro. E ali na sinagoga de Cafarnaum as pessoas ficam admiradas com a sua autoridade, inclusive porque ele manda nos espíritos maus.
O demônio reconhece quem é Jesus e revela a sua identidade. Eu sei quem tu és o Santo de Deus. No entanto, Jesus manda que ele se cale. A fama de Jesus vai se espalhando e o que chama a atenção das pessoas é justamente a sua autoridade. A palavra de Jesus tem autoridade, ele manda até nos espíritos maus. Mas antes mesmo de Jesus expulsar o demônio, as pessoas já estavam espantadas com a sua autoridade. Ele fala com a autoridade de Filho de Deus, não como um mero comentarista das Escrituras, mas como de fato um porta-voz de Deus, alguém que fala em nome de Deus, com autoridade divina. Então, desde o início vai se revelando para os discípulos e para as multidões que Jesus é divino, que Jesus fala com autoridade divina, não como um mero comentarista, não como alguém que apenas explica as Escrituras, que explica a palavra de Deus. Ele mesmo é a palavra de Deus encarnada, palavra que tem autoridade, palavra que realiza aquilo que diz. Então peçamos a Jesus que a sua palavra também tenha efeito em nós, também produza fruto em nós, e que a nossa oração seja confiante, assim como a oração de Ana, que nós possamos, nos dirigindo com fé, com confiança a Deus, obter dele aquilo que pedimos e que possamos pedir sempre aquilo que é da vontade de Deus. Amém.